abrir as nossas Bíblias no Salmos, capítulo 145, a bondade, grandeza e providência de Deus. Vamos repetir. A bondade, grandeza e providência de Deus. 145. Salmos 145. Amém? Amém. Então vamos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Versículo 7. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os que estão prostrados. Em ti espera os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 19. Ele acode à vontade daqueles que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Amém. O irmão Fagner pode dirigir a Deus em oração. Amém, irmã. Amém. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui em culto, ouvindo a tua palavra, vendo os irmãos. Nós te louvamos, Senhor, pela liberdade de adoração no nosso país, na nossa nação, e que nós te clamamos que o Senhor, com o teu Santo Espírito, através da tua palavra, fale aos nossos corações nessa noite. A tua palavra, Deus, uma mensagem, Deus, que traga ânimo, que nos fortaleça, que nos traga sempre a esperança, a salvação em Cristo Jesus, faça-nos lembrar todos os dias de nossas vidas. Essa é a nossa esperança, nós aguardamos em Ti, através de Cristo Jesus, na certeza de que o Senhor irá cumprir a Tua palavra e as Tuas promessas. Muito obrigado mais vezes por esse culto, abençoe os irmãos que já estão aqui conosco e os corações dos irmãos também que estão para vir, se chegar aqui neste culto. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. No nome doce de Jesus, amém. Mayra vai nos dirigir no louvor, no cântico. Vou cantar um hino. Amém. Louvado seja o Senhor. Mayra vai louvar ao Senhor e nós vamos. Que Bíblia. A Bíblia.
né? Linares. Mas é isso, não foi. Aí ela tá dando ela, tá? Ah, Linares, qual é? Peraí. 16. Mas é qual dia? Vocês são caras ali? Você corre ali. Adorar? Chega por perto aqui, senta aqui onde eu tô. Senta onde eu tô. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 16. Vinde adorar. Eu vou estar botando aqui o playback do YouTube. Não foi? Eu não sei. Não sei, né? Tá sem playback Aqui, mesmo. ó. Sim. Nossa. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus, o eterno Senhor da terra e céus, que reina supremo, envolto na luz, e que se revela em Cristo Jesus, seu grande poder deveis contemplar no brilho do céu, na terra e no mar. As gotas de orvalho, sim, toda a flor, proclamam constantes seu grande autor. Amém, irmãos? Amém. Irmã Vera, solta o áudio. Libera o microfone, irmã Vera, pra senhora falar. Libera o áudio, irmã. Irmão Pastor Fábio, libera o áudio. Aí. Irmão Fábio gostaria de fazer um pedido de oração, agradecer, Lailinha, Jonas, Maria Joelma, Silvanei, o pastor Fábio. Gostaria de clamar ao Senhor. Eu louvo o Senhor, agradeço, né, por mais esse dia de vida, pelas bênçãos. Louvo o Senhor pela minha família, porque Ele tem cuidado de nós, né, e tem nos abençoado grandemente. Tenho mesmo a agradecer, continuar pedindo pelos irmãos enfermos, a fase que nós vivemos, pedir pela minha família, pela salvação pela minha família, minha mãe, os meus irmãos também, né? Mas eu continuar pedindo pela irmã Joelma, sua dificuldade lá na luta com o Zezinho. E queria também deixar um pedido pela oração também pelo irmão Levi, Martinha, toda a casa e família do irmão Levi. Esse é meu pedido. No seu celular, papai. Quer falar? Eu agradeço a Deus por mais este dia, por este culto. Eu peço que os irmãos estejam orando pela vida de Juliana, pela bebezinha dela, né, que está internada, e pela saúde dela também, que a pressão dela tem subido muito, mas que o Senhor esteja cuidando delas, recuperando a saúde das duas. E nasceu prematuro, né? a bebezinha dela nasceu prematura. Nasceu com 6 meses, irmãos. E que o Senhor esteja cuidando delas. Irmãos, vamos orar pelos aniversariantes. A irmã Letícia, hoje. Saudade, Letícia. O irmãozinho Natan dos Santos Machado, filho de Josias e Ellen. Hoje também? Davi Maia de Azevedo, acho que é o Davi, filho da irmã Gisele e irmão Felipe. Orar por esses irmãos. Também Eduardo, a Fabiana, que está lá por Caxias, como é que está o nome dele aqui? Vai aniversariar amanhã. Vamos orar por esses irmãos. Nós estávamos orando pela esposa do pastor Fernando Mangleus, mas ela teve alta, graças a Deus. Mas a mãe dela acabou falecendo.
estava muito mal, já idosa, a irmã Celi. Ela foi estar com o Senhor. Pelo que somos gratos também, né, por ter passado por aqui com um testemunho de vida, de crente. Ela perdeu o esposo há alguns anos atrás e agora a irmã partiu. Orar também pela minha vida, pela vida da minha família. Agradecer a Deus, né, as manifestações de graça, de misericórdia. Tem estado conosco, né, nas lutas, nas provações, nos momentos de alegria. Então, são esses nossos pedidos. Lembrando, né, pedir também pela situação delicada ainda que passa o município, o Estado, o Brasil e o mundo, com essa pandemia, né, que tem ceifado milhares e milhões de pessoas. Só. Agradecemos a Deus esse tempo, esse horário importante para nós, de culto ao Senhor. Que bom que podemos estar aqui vivos, alegres, e buscando ao Senhor, adorando o seu nome, porque o culto é ao Senhor. É louvor e adoração ao Senhor nessa quarta-feira, e que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas com bênção dos altos céus, seu cuidado, seu amor por nós, que não falha. Quero pedir também pela igreja do Senhor, que está em Tocos, pedir pelos irmãos que estão nos seus lares. O Senhor abençoe cada família, cada lar, com o Evangelho, com a palavra de Deus. Sejam aqueles, ó Deus, que estão vivendo as lutas, né, de vacinas, vacinação, não sabe se vacina, se não vacina. O Senhor possa, ó Deus, fazê-los entender a seriedade desse momento, né, de vacinação, e confiar, né, que tudo o Senhor está deixando acontecer, permitindo, a gente deve, como crentes, como humanidade, buscar esse recurso da medicina. Então, que assim seja. Agradeço a Deus que eu também fui ali na UF, tomei a Coronavac, confiante no Senhor e nas consequências da vacina e dessa atitude. Quero agradecer porque a vontade do Senhor ela é muito importante para nós. E a gente conhecer a vontade na palavra nos deixa mais calmos, tranquilos, nesse tempo de pandemia, de desespero, de tristeza. Quantas mortes, quantas pessoas nos hospitais, é assustador. Parece que a cada dia vai ser mais um, parece que até nós vamos também nessa, enfim. Mas nós somos do Senhor, o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos, confiamos no Senhor. Eu quero agora pedir ao pastor Fábio para orar por nós, por a vida, né, do reino, a vida no reino, ela é muito singular, muito especial, nos dá muita segurança e esperança. Então, a gente não deve ficar desesperados frente a tantas lutas, porque somos do Senhor. Então, o pastor Fábio vai nos dirigir a Deus em oração. Não sei se Maria Joelma deseja pedir, se o Vanei, não sei. Vou pedir de oração. Vamos orar então. Bendito Deus e Pai, Todo-Poderoso Senhor. Nós te somos gratos por essa oportunidade de podermos estar mais uma vez diante da palavra do Senhor, orar, abrir nossos corações, cantar louvores ao Senhor e ouvir a voz do Senhor mais uma vez através da tua palavra. Amém. Queremos, Senhor, nessa hora de oração, pedir ao Senhor encarecidamente toda a misericórdia, toda a graça, toda a compaixão do Senhor, para que olhe dos altos céus com seus olhos de amor por cada um desses nossos pedidos.
Abençoe essa hora, Senhor, de culto, de oração, estudo da Tua palavra. Atenda-nos, Senhor. Mas nós nos submetemos ao Senhor. Queremos dizer ao Senhor que, mais uma vez, o que nós queremos é que prevaleça a vontade do Senhor. Nós queremos a nossa, mas nos submetemos como deixou o Teu Filho Jesus legar. Faça a vontade do Senhor, tanto aqui quanto no céu. Mas a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E o Senhor, estamos certos que é sempre o melhor dos Teus filhos. Que o Senhor receba, então, nessa hora, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pedimos que o Senhor nos fale ao coração nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está, então, com o pastor Fábio para ministrar. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. Saudar irmão Fagner, irmã Laila, irmã Maria Joel, irmão Silvaneiro e a irmã Vera. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: não apagueis o Espírito, em algumas versões, não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Abençoe, Senhor, a Tua palavra. E pelo poder do Teu Espírito que nós pedimos, que o Senhor nos fale, nos esclareça, nos faça entender a Tua palavra. Pelo poder e instrumentalidade do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso tema é o Espírito Santo e os dons na igreja. A questão dos dons é uma questão muito mal entendida na igreja. Creio que, por não observarem alguns preceitos muito importantes. Primeiro, que eu já ensinei à igreja, existem dons que na nossa concepção foram temporários. Eu nunca vi alguém dizer assim diante do enfermo, diante de um aleijado, diante de alguém já sem vida física, mandar levantar e, em nome do Nazareno, fazer isso. Eu nunca vi. Mas nos dias de Jesus, de Paulo e dos outros apóstolos, isso aconteceu. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é essa, que alguns dons não há necessidade. Por quê? Porque a igreja primitiva, a igreja para a qual Paulo escreveu, eles estavam começando a receber o que nós temos hoje na Bíblia como o Novo Testamento. A igreja, então, quando se iniciou, ela não tinha o Novo Testamento. Não tinha a palavra revelada de Deus do Novo Testamento. Nem sabia, né, o que era ainda do Antigo Testamento, da Bíblia dos Hebreus, o que era para nós e o que não era. Então, a igreja não tinha a Bíblia que nós temos hoje, o Antigo e o Novo Testamento. Alguns dons, por exemplo, que nós entendemos ser temporários, eram necessários na igreja primitiva. O próprio Jesus, quando por aqui esteve, ele fez sinais, milagres e maravilhas em abundância. Por quê? Porque apareceu um homem se dizendo Messias.
apareceu um profeta anunciado por João Batista como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então, como provar isso, se não diante de milagres, maravilhas e sinais? Os próprios judeus pediam a ele que apresentasse sinais. Por quê? Para saberem que ele era o Messias. João escreveu o Evangelho, ele diz lá que Jesus realizou entre nós muito mais do que está escrito. Mas o que foi escrito para que saibamos que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Imagine quando Paulo foi para o mundo gentio pregar o Evangelho e anunciar Jesus de Nazaré, dizendo que Jesus fazia sinais, que Jesus curava, que Jesus ressuscitava lá mortos. Imagine se Paulo não fizesse isso. Eles não iam crer em Paulo. Então, os que criam que Paulo dizia que Jesus fez e ele provava fazendo. Ele ressuscitou mortos. Ele mandou o coxo andar, a vista cego, tal qual Jesus fez. Entendeu? Diz a Bíblia que pelas mãos de Paulo, Deus realizava maravilhas no mundo gentio. Pois bem, irmãos, o Espírito Santo, então, ele confere certos dons ou carismas especiais. Milagres, sinais, dons de línguas e dons de profecia. Paulo vai dizer que o dom de profecia é maior do que o dom de língua, porque o profeta, quando falava na congregação, no meio no momento do culto, ele apresentava a profecia, o que ele recebeu de Deus, aquilo, se realmente era uma profecia de Deus, aquilo edificava os que estavam ali presentes, a igreja, os crentes. E se não, o dom de língua, por exemplo, os que tinham esses dons, eles falavam das grandezas de Deus. Pois bem, mas o dom de língua, à medida que a palavra foi sendo revelada, e hoje nós temos o Novo Testamento, não há necessidade. Nós vamos ver, através de alguns textos, que Paulo já dizia que aqueles que falavam em línguas só teria benefício para a igreja se tivesse alguém com dom de interpretar. Se a interpretação, trazia edificação para a igreja, aquilo veio de Deus. Eu, por exemplo, nunca vi. Eu já fui em cultos pentecostais, já vi pessoas dizendo falar em línguas, mas eu não entendi nada. Aquilo não me edificou, aquilo só traz confusão. Imagine hoje alguém aparecer no culto e falar, um profeta, dizendo, Deus revelou essa profecia. Mas que profecia? Se tudo que Deus desejou falar, a humanidade, a igreja, está revelado nas Escrituras. Como o escritor de Hebreus disse, antigamente Deus falou de muitas maneiras. Nesses últimos dias, quer dizer, entre a vinda e a volta de Jesus, ele falou-nos por Jesus. É o Novo Testamento. Ele não vai falar. Não é que nós estamos impedindo Deus de falar. Ele está dizendo que não vai falar. Ele já falou tudo que tinha que falar através do Filho Jesus. Então, em primeiro lugar, o dom de profecias, então, é maior que o dom de línguas. Por quê? Em primeiro lugar, o profeta, ele era, como eu já disse, ele era entendido pela congregação. A congregação, esse era uma revelação de Deus, realmente a congregação entendia a palavra profética e era edificada. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 1 e 2.
Paulo diz assim: o dom de profecias é superior ao dom de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 4. O que fala outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, que deram um dom de alguns, não de todos. Muito mais, porém, que profetizasses. Pois quem profetiza é superior ao que fala outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Meus irmãos, a questão dos dons era de pouca valia, era de pouca estima na igreja de Corinto, que era muito rica em dons, na igreja de Tessalônica, e hoje, por isso que Paulo diz, o dom, vou repetir, o dom de profecia era de pouca estima na igreja de Corinto e de Tessalônica. Eles interessavam mais pelo dom de línguas. Hoje parece ser assim também. Por isso que Paulo disse no nosso texto de hoje: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, porque quem inspira o profeta a falar é o Espírito Santo de Deus. Com isso, irmão, por ser de pouca estima o dom de profecia, eles se privavam da edificação, da exortação, do encorajamento e da consolação, como nós acabamos de ler agora. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas não se interessavam muito por isso. Assim é hoje também. O Espírito Santo, irmãos, era então desarmado. Paulo quer falar, né? Eles impediam, pelo desinteresse, pela fraqueza, né? Pela maneira como encaravam o dom de profecia. O Espírito era desarmado, apagado. Agora, o que nós temos a dizer, irmão, é que o culto sem o Espírito Santo, sabe o que acontece? Quando tem o Espírito, Deus planta trigo, crentes, pessoas regeneradas. Mas quando não tem, né, o Espírito no culto, o Satanás ele semeia o joio. Deus funda a igreja, o diabo funda seitas. Deus deu doutrina, Satanás está interessado em heresias. A irmã Teresa postou nas redes sociais uma coisa interessante que Calvino falou, né? Quando não há, se a interpretação não vem de Deus e não é uma palavra profética de Deus, né? As pessoas acham que isso mas acabam, se não é de Deus, acaba eles dando vazão, acolhendo heresias, porque o diabo é ele quem está interessado em semear heresias. O que são heresias? São ensinos distorcidos, são ensinos errados,
que o pregador passa para a igreja. Em segundo lugar, irmãos, o profeta hoje recebe a capacidade de transmitir os mistérios da fé. Os profetas que escreveram a Bíblia, eles escreveram sob inspiração do Espírito Santo de Deus a vontade de Deus, a revelação de Deus. Mas o profeta hoje, quer dizer, o pregador, o intérprete da Bíblia, ele não tem... o verdadeiro, ele não engana as pessoas, ele não traz coisa nova. O que ele faz é transmitir os mistérios, é interpretar corretamente, honestamente, a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz assim: não desprezeis as profecias, isto é, não desprezem a vontade, a palavra de Deus revelada. Como é, irmão? Examinai tudo, Paulo diz no versículo 21 de 1 Tessalonicenses 5, 21, né? Julgai todas as coisas, examinai tudo, retende o que é bom. O que a gente tem que fazer, irmãos, para não se envolver em heresias? A gente tem que comparar a Escritura com a Escritura. Quando o pregador afirmar alguma coisa, por exemplo, João escreveu isso assim, assim. Quem mais escreveu? O que Paulo fala sobre isso? O que Pedro fala sobre isso? Há alguma coisa com relação a isso no Antigo Testamento? Então, comparar a Escritura com a Escritura é isso, entendeu? Bom, os que defendem, por exemplo, a doutrina da prosperidade, eles estão equivocados, porque eles pegam uns textos isolados, mas Paulo falou disso? Não. Pedro falou disso? Não. Jesus pregou prosperidade? Não. Jesus veio a este mundo sem nada, viveu numa família paupérrima e saiu deste mundo sem nada. Os apóstolos, idem. Então, será que isso é só para a igreja dos nossos dias? Conversa fiada, é para atrair as pessoas, entendeu? Então, nós temos que comparar Escritura com Escritura. Quando alguém afirmar, a Bíblia está falando isso aqui, mas quem mais falou? Onde é que tem mais isso? Entendeu? É assim que a gente descobre se é ou não uma revelação de Deus. É por isso, irmãos, que o apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola: provai os espíritos, isto é, provai os ensinos que estão diante de você. Vamos lá, na primeira do apóstolo João, capítulo 4. João escreve isso, irmãos, porque nos dias dos apóstolos haviam muitos escritos, haviam muitos ensinos. Então, é como se João dissesse: provem a vocês mesmos se isso vem ou não de Deus. Olha o que ele diz: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, 1 João capítulo 4, não descrédito a qualquer espírito. Espírito aqui é ensino, o que ensinam. Não descrédito a qualquer ensino. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quer dizer, o que eles pregam, o que eles escrevem, provem o que eles fazem. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo ensino que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quer dizer, as testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não creem que Jesus é Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade bendita. Eles creem que Jesus nasceu de Maria e foi um homem como outro qualquer. Um homem, está certo que era tido como filho de Deus, era um homem iluminado, mas eles não creem na doutrina da encarnação. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne, fez um homem na pessoa de Jesus. Eles não creem isso. Então, João diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus, o que vem de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, é a proposta do anticristo, a respeito da qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, o Espírito de Deus, do que aquele que está no mundo, o espírito do diabo, das trevas. Pois bem, irmãos, então, por isso, João manda provar os espíritos. Por quê? Para chegar à conclusão do que é falso e o que é verdadeiro. Isso é de suma importância. O que é verdadeiro, o que é verdade, o que é falso. Porque se é verdade, vem de Deus. O que não é verdade, é mentira, é coisa do diabo. Entendeu? O verdadeiro, irmãos, profeta, ele nunca interpreta nada além das Escrituras. Pelo contrário, tudo que ele afirma, ele prova nas Escrituras. O falso é aquele que torce, ele é contrário a ela, as Escrituras. Ele desfaz de alguma maneira, entendeu? Vamos ver, por exemplo, o que está escrito lá em Deuteronômio. Olha como a coisa é bem antiga, desde os dias de Moisés. Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, capítulo 13, o último livro, o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 13, de 1 a 5, Moisés escreveu assim, da parte de Deus. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, no meio de Israel, no caso, e sucedeu tal sinal ou prodígio que se houver falado, disser, vamos após outros deuses que não conheceis e sirvamos. Quer dizer, o profeta, vamos procurar outros deuses, vamos servir a ele. Não ouvirás as palavras desse profeta ou deste sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais verdadeiramente o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, pregou idolatria contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andar nele assim, eliminarás o mal do meio de ti. Quer dizer, o falso, ele vai ter que se entender com Deus. Ele vai ter que se entender. Romanos, capítulo 12, Novo Testamento. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Escreveu assim o apóstolo Paulo da parte do Senhor. Versículo 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que vos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4. Olha como a coisa é séria. Paulo falou isso para Timóteo, que seria um substituto de Paulo, um pastor de igreja, que ia continuar com a missão de ensinar na igreja. Ele diz assim, ora, Timóteo, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos, bem próximo à volta de Jesus, alguns apostatarão da fé, negarão a fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia
dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ainda no capítulo 6 dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, ele volta dizendo, no capítulo 6, de 3 em diante, os falsos mestres e o perigo da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania de questões e contenda de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. É o que estão fazendo hoje. Estão fazendo comércio da igreja. A igreja virou um balcão de negócio, e Paulo já denunciava isso. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com o contentamento, com aquilo que Deus nos dá, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Muitas dores. Caminhando por fim, irmãos, eu queria dizer aos irmãos que nós só aceitamos, ou a Igreja do Senhor só deve aceitar o que Cristo e seus apóstolos nos revelaram da parte de Deus. Era assim que agia a igreja primitiva. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não aceitavam os ensinos, viesse de quem viesse, por melhor que fosse sacerdote, fosse escriba, não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando falamos na doutrina dos apóstolos, é nas doutrinas de Cristo, porque os apóstolos receberam, por revelação de Cristo, que eles ensinaram na igreja nos dias dele e deixaram registrado nos livros que hoje nós temos, né, no Novo Testamento, as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago e por aí. Pois bem, a prática correta, aqui uma outra coisa que eu tenho batido e vou bater sempre. A prática correta da igreja, do crente, a ordem é esta. Quer dizer, a prática, quando a gente fala, é a nossa vida cristã, é a ética, é o procedimento, né, cristão. Advém da doutrina correta. A ordem não pode ser invertida. Tem hora que Paulo fala de doutrina e ética assim, no mesmo versículo, mas a ordem é sempre essa: doutrina, né, ensino e prática. Doutrina, ensino e ética cristã. Doutrina e ética. Querem ver? Nesse texto que eu li aqui de 1 João, capítulo 4, né, os versos de 1 a 6, tudo doutrina. Olha só,
Amado, não dê crédito a qualquer espírito, antes de provar os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui está a doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina da encarnação do Verbo, de Cristo. O Filho de Deus se fez homem. O Cristo se fez homem na pessoa de Jesus de Nazaré. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Olha só, tudo só doutrina, a respeito da qual temos ouvido que vem e presentemente está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. A doutrina, né, da união do crente com Deus, a doutrina da regeneração. Nós somos de Deus porque ele nos fez nova criação, né, em Cristo. Aqui é só doutrina, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A direção do Espírito, o Espírito Santo que foi derramado, só doutrina. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve, né? Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está no mundo, o Espírito do engano, do diabo. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ele falou só em doutrina. Nos versículos 7 e 8, ele vai falar em prática. Olha a ordem. Primeiro, doutrina. Agora, versículos 7 e 8, prática. Amados, amemo-nos uns aos outros. Isso é prática. Amemos aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora, nos versículos de 9 a 21, Paulo vai misturar a doutrina com ética. Porque não adianta doutrina sem vida cristã. E é uma impossibilidade viver a vida cristã sem conhecer as doutrinas. A ordem é doutrina e vida. Mas tem hora que ele fala no mesmo versículo das duas coisas. Olha os versículos 9 a 21. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para afastar os nossos pecados, né? Para nos livrar da ira de Deus. Isso é doutrina. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Isso é prática. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanecerá em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permaneceremos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Doutrina. E nós temos visto o testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É doutrina. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, é aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em vós aperfeiçoado o amor, para que no dia de Jesus, a doutrina da volta de Jesus, mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por que nós amamos a Deus? Porque nós sabemos
que ele nos amou primeiro. É só olhar lá Romanos 5, né? Em diante, até de 1 a 9, vai ver lá o amor de Deus, o amor por pecadores, por ímpios, por fracos, né? Pelos perdidos, né? Romanos capítulo 5. Ele amou-nos, nós éramos fracos, ímpios, pecadores, que é do reino do pecado, inimigos de Deus. Nós sabemos que ele nos amou de tal maneira, então nós também devemos amá-lo. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como é que se pode acreditar em alguém que ama a Deus, a quem ele não pode ver, né? Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também aos seus irmãos. Amém. Versículo 1 João, capítulo 4, versículo 7. E aqui nós terminamos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que é amor? É algo despretensioso, sem interesse, né? A gente faz alguma coisa por alguém visando interesse próprio, né? Ou outros fins, isso não é amor. Amor é como Deus, né, provou, né? Será que Deus tinha algum interesse em enviar o seu filho? Não. O interesse dele era a nossa salvação. Isso é amor, né? É amor. Então, fica esta palavra. E o dom de profecia, né? A palavra interpretada hoje, não revelação nova da parte de Deus, mas interpretar corretamente, honestamente, sob a direção do Espírito Santo, submetendo ao Espírito Santo de Deus a palavra de Deus revelada. Isto é de fundamental importância para quem faz e para quem recebe o ensino na igreja. Que Deus, irmãos, nos abençoe, né? E, como Paulo diz, não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias, o que foi revelado, a palavra profética, não a despreze nunca. Examine tudo, mas retende o que é bom. Abstendo-vos de toda forma do mal. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nos faça, né, sempre amantes da palavra dele, que ele não permita que escorregamos, né, que apostatemos, que abandonemos, né, porque a pressão é muito grande. Por isso que Paulo diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos apostatarão. É a pressão, é os problemas. Nessa pandemia tem afastado muita gente da igreja, muita gente, né? Muita gente. Então, que ele, quem é do Senhor, naturalmente, né, ele vai manter, vai trazer de volta, sem dúvida nenhuma, porque ele conhece aqueles que são dele. Ele conhece os seus. Que Deus nos abençoe. Abençoe o irmão Silvanei, a Josiélia, a Maria Joel, o irmão Zezinho, a irmã Tereza, Aniversário lá hoje. A filha, os netos,
Tem aniversário hoje lá, Tem bolinha. festa hoje do Natan. Aniversário de Natan hoje. Aí ele pediu para fazer umas bolinhas, a gente fez umas bolas aqui. Tá bom. Parabéns. Falamos aqui no início do culto, né? Que hoje é aniversário dele, Parabéns, da parabéns. irmã Letícia Obrigada. e amanhã do irmão Eduardo. Deus abençoe o irmão Tá, parabéns. e nos abençoe aqui. A mim. Vai, Quer falar, Natan? Deus abençoe a sua vida, né? Continue usando você lá na igreja para ser uma bênção. Fala com ele. E apareça sempre na Igreja Azul. Apareceu na Igreja Azul. Vem, Natan. Faz um showzinho para ele. Amém. Faz um joinha para ele. O que ele falou, pai? parabéns. Parabéns, Natan. Fala. Parabéns, Olha lá, Jonas falando parabéns. É, Natan. Fala, Jonas. Quer falar alguma coisa, Natan? Fala. Quê? Quer falar alguma coisa? Está perguntando se você quer falar alguma coisa. Agradece. Obrigado. Obrigado, Fala direito, ué. obrigado. Envergonhado. Obrigado. Podemos encerrar? Pode sim, pastor. Natan, vê eu pintando aqui, Natan. Eu pintando. Tá pintando. Pintando 7. Olha lá, tá dando 7, filho. Tá pintando 7, Quantos é? anos ele está fazendo, Tereza? Fecha a boca. Senhor? Quantos anos ele está fazendo? Quantos anos, meu filho? Fala. Ainda 6. 7. 7? É. 6. Eles aqui, Jonathan e ele, diz que só faz 7 anos quando canta parabéns. Aí não cantou parabéns ainda. Eu também tenho 7. 7 e 1. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Orar. Fecha os olhinhos. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor trazida aos nossos corações. Obrigado porque o teu Espírito é o intérprete dela, é quem a revelou aos teus santos profetas e apóstolos, e é o intérprete dela para aqueles que dela ensinam e pregam. Ó Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela vida da irmã Letícia. Obrigado pela vida do Natan, que está celebrando lá entre os familiares. Abençoe a vida dele, do irmão Josias, da irmã Ellen, a irmã Tereza, que cuida deles, né? Também o menorzinho. Natan. Não, Natan está hoje. Jonathan. Deus abençoe essas ovelhinhas queridas do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Tem dia. Esther também, né? Dá-nos ainda uma Tem noite Esther. de descanso. Abençoe a vida da Esther também. Uma noite de descanso para amanhã fazermos aquilo que precisamos fazer. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, dedicamos toda a honra, toda a glória, estendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, ao teu Filho Jesus e ao teu Espírito nosso bendito Consolador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre muita paz. O amor de Deus, revelado e provado nas Escrituras. A graça e a verdade que vieram por Jesus. E as consolações do Santo Espírito de Deus. Seja uma realidade na vida de cada um de nós, na vida da igreja hoje e até o dia de Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Boa noite. Boa noite.